Uma outra notícia, porque o Ministério Público, junto do Tribunal de Contas da União, solicitou nesta sexta-feira a imediata intervenção do governo federal na Enel para assegurar a adequação na prestação do serviço em São Paulo. De acordo com o subprocurador-geral, Lucas Furtado, a suspensão do fornecimento de energia persiste e não pode aguardar a conclusão das investigações, gerando contínuos prejuízos para milhares de pessoas. O Ministério Público disse ainda que o Ministério de Minas e Energia demonstra hesitação para agir ao declarar que a pasta não tem fundamentação técnica para considerar a intervenção ou a caducidade do contrato com a Enel. A crise segue em alta em São Paulo, principalmente pelos alertas da Defesa Civil de que a cidade pode enfrentar novas tempestades neste fim de semana, com fortes chuvas, raios e muitas rajadas de vento, inclusive todos em alerta aqui em São Paulo e região metropolitana. Você, Mota, pedido do Ministério Público que indica, inclusive, a possibilidade de intervenção federal na Enel. Defesa, inclusive, do governador Tarcísio, né, Mota? Se o Tarcísio defendeu, eu concordo. Eu só não tenho certeza se a melhor alternativa é ter essa intervenção feita pelo governo federal. Afinal, trata-se do mesmo governo federal responsável pelas estatais, né, sobre as quais a gente acabou de comentar. Então, talvez uma intervenção, eu não sei como é, não conheço os detalhes desse contrato, não sei que forma tomaria uma intervenção, mas eu acho que isso tem que ser feito com muito cuidado, porque numa situação como essa, para você assumir o comando de uma empresa que está enfrentando uma crise como a que a gente está vendo e fazer alguma coisa que dê resultado, não é uma coisa simples, não basta vontade. Eu acho que quem vai liderar essa intervenção tem que ser alguém que combine compreensão técnica do problema e capacidade de gestão na linha do governador Tarcísio de Freitas. Delegado Palumbo é de São Paulo, certamente muitas pessoas relataram problemas decorrentes à falta de fornecimento de energia elétrica por parte da Enel. E como observa essas movimentações, inclusive o pedido do Ministério Público, hein, delegado? Eu sou favorável, aliás, eu representei junto ao Ministério Público Federal para que isso acontecesse. São 36 mil famílias, já se passaram vários dias, que continuam sem absolutamente nada de energia. E nós temos visto aí absurdos sendo cometidos, como, por exemplo, uma senhora com uma mãe, com uma filha com problemas de saúde, precisando de energia para respirar, simplesmente não deram a mínima atenção. Somente quando a imprensa, e a Jovem Pan também noticiou isso, começou a bater, que eles ofereceram um gerador. Mas quando ofereceram, a energia já tinha voltado. Essa senhora acabou fazendo um gato lá para pegar a energia do vizinho. Aliás, ela fez muito bem em fazer isso. E a pessoa fica lá, Deus dará. Aí nós temos declarações absurdas de gestores, como, por exemplo, podem ficar tranquilos, porque as árvores que caíram já não vão mais cair. Eles acabam subestimando a inteligência do povo paulista, com uma declaração tão absurda. O governador Tarcísio, nós temos que elogiá-lo, porque ele colocou a Defesa Civil para fiscalizar, para saber, olha, Enel, quantos funcionários vocês vão colocar nessa crise? 2.000? Então tá bom, Defesa Civil, fiscalize isso e ajude, porque eles falam o que querem, faz o que querem, e a gente tem que engolir o tempo todo. Eu recebi denúncias aqui de que quando a imprensa mostrou o pátio da Enel cheio de carros parados lá, que não estavam servindo a população, sabe o que eles fizeram? Vamos tirar o carro daqui, vamos esconder nas ruas laterais para a imprensa não ficar mais mostrando isso. E os carros continuam parados. Também recebemos informações, isso também saiu na mídia, de que funcionários da Enel estavam cobrando até R$ 2.500 para religar a energia. Olha, essa empresa aí já passou de todos os limites da razoabilidade. Está na hora dela sair do Brasil. Você, Luiz Felipe Dávila, é importante lembrar que, dependendo da recomendação do TCU, um interventor poderia ser nomeado, mas também até o presidente da República poderia fazer um despacho e oficializar algum tipo de determinação no sentido de nomear um interventor para a Enel. Você, Dávila,
que está em jogo, o que é preciso considerar em relação ao pedido do Ministério Público e a urgência, né, para resolver isso? Porque as pessoas têm pressa, né? Canhata, esse é o problema. As pessoas têm pressa e com razão, mas não é a pressa que vai resolver um problema estrutural de fornecimento de energia. Por isso, a decisão do Ministério Público, ela é correta, por outro lado, é difícil tirar do papel. Como fazer uma intervenção numa empresa dessa magnitude? Quem é que tem capacidade de fazer esse negócio funcionar? Não é simples. Por isso, eu entendo que é um problema urgente, mas, infelizmente, não tem uma solução realista para resolver essa questão no curto prazo. Então, nós precisamos ter uma intervenção técnica e não criar a ilusão de que o interventor vai sentar lá e o próximo dia está todo resolvido a questão de luz em São Paulo e que não vai ter mais problema. Isso não vai acontecer. Então, essa atitude do Ministério Público, ela é correta, mas para transformar isso em decisão na ponta, que afete a vida para melhor do paulista, não é uma coisa simples. E também isso vai uma forma do Ministério Público meio lavar as mãos, já estamos fazendo o que tem que fazer, agora daqui para frente é com a turma técnica. Não é assim que funciona. É algo extremamente complicado. Por isso, eu acho que nós precisamos ter muita cautela para que essa intervenção seja assumida por gente muito técnica e capaz, e nós não vendamos ilusão para a população de que nos próximos meses vai estar tudo perfeito em São Paulo, porque não vai estar. Pois é, inclusive teremos uma alteração importante no tempo, no clima, aqui em São Paulo, na região metropolitana, possibilidade de uma nova tempestade, chuvas muito fortes, ventos fortes, e é preciso considerar a possibilidade de um novo apagão. De que maneira a empresa que fornece energia elétrica para a região metropolitana e capital paulista se preparou para essa tempestade? É isso que a gente vai acompanhar, inclusive as equipes da Defesa Civil de São Paulo mobilizadas e, claro, toda a atenção do paulista e do paulistano em relação à possibilidade dessa nova tempestade. Mota, mas claro, quando a gente traz a situação que envolve esse apagão que perdurou por muitos dias, estamos falando de dezenas de milhares de pessoas impactadas muitos dias depois, mas teve um momento que mais de 1 milhão de imóveis estavam sem energia elétrica, uma situação assim inimaginável. É preciso olhar também para aqueles que fiscalizam esse tipo de serviço que é prestado, né? Claro que tem um contrato de concessão, um contrato que estabelece uma série de obrigações por parte dessa empresa, mas tem uma agência na esfera federal, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que precisa fiscalizar esse tipo de serviço, né? O fornecimento por parte dessa empresa. E aí a gente vai pedir de novo a opinião do grande Thomas Sowell, que já explicou para a gente, olha, uma agência reguladora, quando ela é criada, ela tem esse objetivo nobre de fiscalizar as empresas de um determinado setor. Aí a agência é criada, o pessoal é todo nomeado, e aí a gente esquece disso e vai tratar de outras coisas, né? Que a gente tem muita coisa para fazer na vida. Sabe quem não esquece da agência reguladora? As empresas que são reguladas. Isso quem diz é o Thomas Sowell. E aí as empresas que são reguladas começam imediatamente a fazer um lobby para ter controle sobre as pessoas que vão estar na agência reguladora e as decisões que vão ser tomadas lá. Então, isso é um problema que acontece no mundo inteiro, Canhato, especialmente em contratos complexos, como deve ser esse contrato de concessão de distribuição de energia em São Paulo. O Dávila está certíssimo. A gente faz um desserviço para as pessoas se a gente criar essa ideia de que decreta a intervenção. Aí entra lá um mágico, senta na cadeira de presidente e vai subitamente, né, num estalar de dedos, fazer coisas que deveriam ter sido feitas há 20 anos atrás. Então, ainda que a situação seja completamente diferente, existe uma analogia entre o que está acontecendo em São Paulo e a situação de segurança pública do Brasil. Isso é um desastre que vem sendo construído dia após dia há 50 anos. A gente não vai resolver a situação de segurança pública do Brasil de uma hora para outra, né? Como a
Muitas vezes a gente gostaria que viesse um Nayib Bukele aqui, e em 6 meses ou 2 anos, né, os índices de criminalidade fossem jogados no chão. Isso não vai acontecer, então é nossa responsabilidade dizer isso. O que é o cenário mais otimista que eu vejo para isso, né? É, de alguma forma, esta empresa conseguir reunir as condições para consertar as coisas que precisam ser consertadas, fazer os investimentos que precisam ser feitos, né? Evidentemente, isso não é de graça, alguém vai ter que pagar por isso. Então, provavelmente esse contrato vai ter que ser renegociado. Não adianta se insistir em uma tarifa baixa se não tem luz, né? Não adianta nada, né? Você dizer eu pago pouco pela luz, ninguém paga pouco pela luz, né? A gente já paga muito, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Então, a única saída que eu enxergo é essa. Se não existe boa vontade da empresa, então que a empresa sofra uma intervenção, mas sem a expectativa de que isso vá resultar em um milagre, porque esse problema foi criado ao longo de muitos anos e vai levar tempo para resolver. Você, morador de São Paulo e região metropolitana, atenção, a Defesa Civil fez os alertas de chuva e ventos muito fortes neste fim de semana e, claro, as atenções voltadas também para o fornecimento de energia elétrica. Delegado Palumbo, até um gabinete de crise foi instalado no Palácio dos Bandeirantes. Há uma força-tarefa de todas as forças e autoridades da Prefeitura e também do Estado de São Paulo para tentarem minimizar os transtornos para a população, né? Sim, o governo Tarcísio está certo, o governador. Tem que fazer isso mesmo. Do jeito que está, não dá para ficar. Por isso que eu sou favorável à intervenção, sim. Não é a primeira vez que isso acontece. Agora, no passado, bem recente, não sei nem se faz 1 ano, tivemos o mesmo problema. Milhares de comerciantes perderam alimentação, milhares de pessoas que dependem de remédio perderam o remédio de alto custo. E a população não pode ficar à mercê de uma empresa que simplesmente faz o que quer. Que não tem funcionários, que economiza, que ganha bilhões de reais para economizar. Não vamos contratar muitas pessoas, não, porque assim a gente economiza. E aí parece que tem mais veículos do que funcionário. E é um serviço extremamente técnico. Muito se culpa a prefeitura. A prefeitura, funcionários da prefeitura, não é só de São Paulo, não, da Grande São Paulo também, não podem mexer nas árvores se tiver fios passando. Se ela cair, então, aí que não se deve mexer mesmo. Tem que ser gente técnica. Mas parece que a Enel está daquele jeito, né? Seja o que Deus quiser, vamos contar com a sorte, já caíram as árvores, então não vai mais cair as mesmas árvores. Isso é um absurdo. Mas outras podem cair, né? Exatamente. Pois é, a gente vai seguir acompanhando, monitorando essa situação.